das atribuições dos servidores. Capítulo 1. Da Secretaria do Superior Tribunal Militar. Artigo 77, revogado. Capítulo 2. Das Secretarias das Auditorias. Artigo 78. Os servidores da Secretaria são, nos processos em que funcionarem, auxiliares do juiz e a eles subordinados. Seção 1. Dos diretores de secretaria. Artigo 79. São atribuições do diretor de secretaria. Inciso 1. Ter em boa guarda os autos e papéis a seu cargo e os que, por força de ofício, receber das partes. Inciso 2. Conservar a secretaria em boa ordem e classificar por espécie, número e ordem cronológica os autos e papéis a seu cargo, quer os de andamento, quer os arquivados. Inciso 3. Escrever em forma legal e do modo legível ou datilografar os termos do processo, mandados precatórios, depoimentos, atas das sessões dos conselhos e demais atos próprios do seu ofício. Inciso 4. Providenciar com diligência o cumprimento de decisões ou despachos do juiz, com vistas à notificação ou intimação das partes, testemunhas, ofendido ou acusado, para comparecerem em dia, hora e lugar designados no curso do processo, bem como cumprir quaisquer atos que lhe incumba por dever de ofício. Inciso 5. Lavrar procuração apud acta. Inciso 6. Prestar as informações que lhe forem pedidas sobre processos em andamento, salvo quanto à matéria que tramite em segredo de justiça. Inciso 7. Fornecer, independentemente de despacho, certidões requeridas pelos interessados e submeter ao juiz federal da Justiça Militar os casos que versarem sobre matéria que tramite em segredo de justiça e aqueles passíveis de dúvidas. Inciso 8. Numerar e rubricar as folhas dos autos e quaisquer peças neles juntadas. Inciso 9. Providenciar o registro das sentenças e decisões dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça Militar. Inciso 10. Registrar em livro próprio os nomes dos réus condenados e a data da condenação, bem como a pena aplicada e o seu término. Inciso 11. Registrar em ordem cronológica a entrada de processos e inquéritos, sua distribuição e remessa a outro juízo ou autoridade, bem como as devoluções ocorridas. Inciso 12. Providenciar livros, classificadores, fichas e demais materiais necessários à ordem e à boa guarda dos processos. Inciso 13. Providenciar o expediente administrativo da Secretaria. Inciso 14. Acompanhar o juiz federal da Justiça Militar nas diligências de ofício. Inciso 15. Fornecer ao juiz federal da Justiça Militar trimestralmente a relação de inquéritos e demais processos que se encontrem parados na Secretaria. Inciso 16. Apresentar até 15 de janeiro de cada ano relatório das atividades anuais da Secretaria. Inciso 17. Praticar os atos de que tratam os artigos 20, 21 e 22 desta lei. Inciso 18. Distribuir o serviço entre os servidores da Secretaria, fiscalizar sua execução e representar ao Juiz Federal da Justiça Militar em caso de irregularidade ou desobediência de ordem. Inciso 19. Executar as atribuições que lhe forem delegadas por Juiz Federal da Justiça Militar, conforme o disposto em regulamento do Superior Tribunal Militar. Seção 3. Dos analistas judiciários. Artigo 80. São atribuições do analista judiciário.
Inciso 1. Substituir o diretor da Secretaria nas férias, nas licenças, nas faltas e nos impedimentos, por designação do juiz federal da Justiça Militar. Inciso 2. Executar os serviços determinados pelo juiz federal da Justiça Militar e pelo diretor da Secretaria, inclusive os atos previstos nos incisos 3, 8, 10 e 11 do caput do artigo 79 desta lei, que serão subscritos pelo diretor da Secretaria. Inciso 3. Lavrar procuração apud acta, quando estiver funcionando em audiência. Inciso 4. Desempenhar outros atos compatíveis com a natureza do cargo, ordenados pelo juiz federal da Justiça Militar, pelo juiz federal substituto da Justiça Militar ou pelo diretor da Secretaria ou previstos em atos normativos do Superior Tribunal Militar. Seção 3. Dos oficiais de justiça avaliadores. Artigo 81. São atribuições do analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal. Inciso 1. Funcionar nos casos indicados em lei como perito oficial na determinação de valores, salvo quando exigidos conhecimentos técnicos especializados. Inciso 2. Fazer de acordo com a Lei Processual Penal Militar as citações por mandado, bem como as notificações e intimações de que for incumbido. Inciso 3. Convocar pessoas idôneas para testemunharem atos de seu ofício quando a lei exigir. Inciso 4. Dar contrafé e certificar os atos e diligências que houver cumprido. Inciso 5. Lavrar autos e realizar prisões, diligências e medidas preventivas ou assecuratórias, determinadas por Conselho de Justiça ou por juiz federal da Justiça Militar. Inciso 6. Apregoar a abertura e o encerramento das sessões do Conselho de Justiça. Inciso 7. Fazer a chamada das partes e testemunhas. Inciso 8. Passar a certidão de pregões e de fixação de editais. Inciso 9. Praticar outros atos compatíveis com a natureza do cargo, ordenados por presidente de Conselho de Justiça, pelo juiz federal da Justiça Militar e pelo diretor da Secretaria. Seção 4. Dos demais servidores. Artigo 82. As atribuições previstas nos incisos 2 e 3 do caput do artigo 80 desta lei poderão, no interesse do serviço, ser deferidas ao técnico judiciário. Artigo 83. Aos demais servidores da Secretaria incumbe a execução das tarefas pertinentes a seus cargos, conforme disposto em regulamento do Superior Tribunal Militar, e determinado pelo juiz militar da Justiça Militar e pelo diretor da Secretaria. Capítulo 3. Do regime militar. Do regime disciplinar. Artigo 84. Os funcionários dos serviços auxiliares da Justiça Militar estão sujeitos ao regime disciplinar estabelecido no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, observadas as disposições desta lei. Artigo 85. Para aplicação de pena disciplinar são competentes: alínea A, o presidente do Superior Tribunal Militar, aos ocupantes de cargos em comissão e aos servidores subordinados a ministro, mediante representação deste. Alínea B, o ministro corregedor e o juiz federal da Justiça Militar, aos servidores que lhes são subordinados. Alínea C, o diretor-geral, aos servidores do quadro da Secretaria, não compreendidos na alínea A deste artigo. Parágrafo 1º. A pena de suspensão por mais de 30 dias
será aplicada pelo presidente do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 2º. A aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação mediante representação da autoridade a que estiver subordinado o funcionário. Parágrafo 3º. Independente de processo, a aplicação das penas de repressão, multa e suspensão até 30 dias. Artigo 86. As penas de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade serão impostas pelo Superior Tribunal Militar. Artigo 87. A aplicação de pena disciplinar poderá ser precedida de advertência, a juízo da autoridade competente, para caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Parágrafo único. A advertência, que poderá se fazer reservadamente, não constará dos assentos funcionais. Artigo 88. Caberá recurso para o Superior Tribunal Militar das penas aplicadas pelas autoridades referidas nas alíneas A e B do artigo 85 desta lei, no prazo de 15 dias, contado da data da ciência de sua aplicação, ou do indeferimento do pedido de reconsideração. Parágrafo único. Das penas aplicadas pelo diretor-geral, caberá recurso ao presidente do tribunal, na forma deste artigo.